Do capítulo 13, versículos 17 a 22. Êxodo 13, 17 a 22. Ora, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, se bem que fosse mais perto, porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e vós haveis de levar daqui convosco os meus ossos. Assim, partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Não desaparecia de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Deus aplique em nossos corações a sua bendita palavra. Meus irmãos, o cântico que foi cantado há pouco, ele fala de uma entrega, não é? Benilton falava do bem mais precioso que nós temos, que é a nossa vida. E esta entrega a que somos chamados a fazer sempre. Ocorre que muitas vezes esta entrega, ela envolve, ela tem desertos no caminho. Deserto, o termo hebraico é midbar, termo grego eremos. A expressão, as duas expressões têm o mesmo sentido, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ela está muito presente no Antigo Testamento, claro, mas também no Novo, e ainda hoje no território de Israel, que é composto 60% de deserto. 60% de deserto. Especialmente o deserto Negev, que está ao sul de Israel, né, chegando até ali na pontinha do Mar Vermelho, a cidade de Eilat. Então, o deserto está muito presente, não apenas na história bíblica, mas, digamos, na história do povo de Deus, do povo de Israel, e até da nação, do Estado de Israel atual. Ora, o termo significa ermo, regiões solitárias, região não cultivada própria para pastagem. Região não cultivada própria para pastagem. Também era chamado de deserto. Talvez o deserto da Judeia, ali mais próximo de Jerusalém, seja mais nessa direção de pastagem do que aquela imagem que nós temos normalmente do deserto, por exemplo, deserto do Saara, o termo, portanto, está muito ligado, tanto midbar como eremos, a ermo, mas também pasto. Lugar deserto, mas também pasto, alimento para os animais. Percebem, portanto, aqui um pouco de variação, digamos,
significado mais profundo da expressão deserto. Na Bíblia, muitas vezes ligada a sofrimento, aridez, solidão, né? Mas também pode ser o local dos grandes milagres. Milton Santos, geógrafo, talvez o geógrafo mais famoso do Brasil, já falecido, escreveu algo muito interessante da diferença entre paisagem e espaço. Isso em geografia. O espaço tem a ver com o objeto concreto, não é? Então, esse lote aqui no Sof Sul, o lote número 6, não é? do conjunto B, não é? Da quadra 12, tem a ver, portanto, com esse espaço concreto. Mas a paisagem tem algo muito mais profundo, porque depende do significado dela. Portanto, o deserto aqui está muito mais ligado à ideia de paisagem. Qual o significado do deserto para você? Da paisagem desértica está ligado a esta ideia. O deserto, portanto, é ameaça, mas também é oportunidade. É ermo, mas também pasto. É terra inabitada, terra de solidão, terra árida, mas é também espaço de grandes milagres e realizações da parte de Deus. De fato, a nossa vida cristã, ela precisa ser esta nossa capacidade de perceber o significado do deserto na nossa própria experiência individual e pessoal. Ora, algumas verdades que tirei aqui deste texto, que eu quero partilhar com vocês, e que nos tratam desta temática, deste tema maior, pelo caminho do deserto, o caminhar de Deus com o seu povo. Primeira verdade, primeiro aspecto que eu chamo a sua atenção, é que em nossa caminhada, em nossa vida, em nosso viver, operam também outras vontades, não só a vontade de Deus. Olha o que diz o versículo de número 17 do texto que lemos. Ora, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, se bem que fosse mais perto. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto. Em outras palavras, a condução de Deus só aconteceu depois que Faraó deixou ir o povo. Quer dizer que a vontade de Deus está subordinada, ou estava, ou esteve subordinada à vontade de Faraó? Não, não é isso que a gente quer dizer. O que a gente quer perceber aqui, meus amados irmãos, é que na nossa vida, no nosso caminhar, nem sempre apenas atua e opera a vontade de Deus. Operam outras vontades. Opera a vontade do mal, muitas vezes, que nos influenciam, que nos fazem caminhar mais perto de Deus ou mais distante de Deus. E opera uma vontade, a nossa vontade também, em muitos momentos. Ora, é interessante que Deus conduziu o povo pelo caminho do deserto, mas o povo precisou deixar-se conduzir por Deus.
Percebem? É isso que eu quero mostrar para vocês, que a gente tem que ter essa percepção, em que muitas vezes opera também a minha própria vontade, que em muitos momentos pode ser contrária, oposta exatamente à vontade de Deus. Ou que muitas vezes na nossa vida, no nosso caminhar, vai operar também forças do mal. Faraó é força do mal, representante da força do mal ali, ao libertar o povo do Egito, ou a demorar a libertar o povo do Egito, atrasar a libertação do povo do Egito. Precisaram acontecer 10 pragas, e mesmo depois da 10ª praga, o exército de Faraó ainda perseguiu o povo até as margens do Mar Vermelho. Uma coisa interessante que me chama a atenção nesta história, e a gente já em alguns momentos tocou, por exemplo, na expressão Deus endureceu o coração de Faraó para que não deixasse sair o povo, ou, como a Bíblia às vezes também vai dizer, Faraó endureceu o seu coração para não deixar o povo sair, e a gente discutiu um pouquinho, ou refletiu um pouquinho sobre essa diferença. Foi Deus que endureceu o coração de Faraó, ou foi o próprio Faraó que endureceu o seu próprio coração? Então, só para quem não ouviu entender o que a gente ressaltou sobre esse aspecto, a gente usou aqui a ideia do efeito do sol sobre uma barra de manteiga, e o mesmo sol, o efeito dele sobre o barro. O efeito vai ser diferente. A manteiga vai derreter, mas o barro vai endurecer. E Paige Kelly, um autor que estuda o Antigo Testamento, especificamente esse caso, ele menciona o seguinte: Deus endurece o coração daquele que endurece o seu coração. Ou seja, quando eu endureço meu coração para não ouvir a voz de Deus, o efeito será que cada vez mais em que eu tomar contato com a palavra de Deus, mais ainda o meu coração ficará endurecido. Percebem? Então, depende da minha natureza, se eu estou pronto e sensível à voz de Deus ou não. É isso que a gente então percebe aqui, na nossa caminhada. Não vai operar apenas a vontade de Deus, mas a sua própria vontade. Ou, muitas vezes, a vontade das forças do mal. Interessante que em vários momentos, em 2 momentos especificamente, na história das pragas do Egito ali, Moisés, Arão, enfrentando ali as forças de Faraó, em 2 momentos pelo menos, há uma atitude de Faraó aparentemente arrependida. Aparentemente. E aí é que nós precisamos perceber é que as forças do mal muitas vezes são dissimuladas. Olha o que é que ele diz, está em Êxodo capítulo 9, versículo 27. Após a 7ª praga, praga de saraiva, ou seja, de chuva de pedras, né, e misturada com fogo, olha o que Faraó diz a Moisés. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. E pediu a Moisés para orar por ele. Aí a gente pensa, agora ele vai libertar. Libertou? Não, era dissimulação. As forças do mal que atuam no nosso mundo, e às vezes no nosso caminhar, muitas vezes serão dissimuladas. Não é à toa, porque a Bíblia diz que o Satanás se reveste de anjo de luz. E os seus ministros, já expliquei que a expressão ministro é a tradução do termo grego diáconos. Os seus diáconos, os seus servos, servos de Satanás, se disfarçam também como ministros ou servos da justiça.
Então fiquemos atentos a este primeiro aspecto que esse texto nos ensina. Segunda verdade é que muitas vezes a condução de Deus não nos levará pelo caminho mais fácil. Muitas vezes a condução de Deus, quando nos deixamos conduzir por Ele, não vai nos levar pelo caminho mais fácil, não. Mas sempre será pelo melhor caminho. Amém, irmãos? Amém. É interessante, o texto deixa isso muito claro. Olha o verso 17b. Deus não o conduziu, ou seja, o povo, pelo caminho da terra dos filisteus, se bem que fosse mais perto. Porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do quê? Do deserto. Da paisagem deserto. Não do espaço meramente, mas da paisagem. Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho. A condução de Deus sempre nos levará pelo caminho melhor. Pelo caminho da paz, não da guerra. Pelo caminho para frente, não para trás. Percebam o que é que Deus diz, para que o povo não se arrependa e volte para o Egito. Então é o caminho para frente, para que caminhemos adiante, para frente, não para trás. Jesus falou, aquele que toma um arado na mão e olha para trás, uma mulher de Ló, que olhou para trás, não é? Virou uma estátua de sal, não é digno de ser meu discípulo. Então, Deus sempre nos conduzirá pelo caminho para frente, não para trás, não para retroceder, não para voltar atrás. Por vezes, será o caminho do deserto, gente. O eis-me aqui, dirige a minha vida, como cantou lindamente Benilton, me lembrando 42 anos atrás, no culto de consagração ao ministério pastoral, meu culto de consagração ao ministério pastoral, ali na terceira igreja batista do Plano Piloto, Asa Norte, 408 Norte, hoje Igreja Batista Capital. E ali eu cantei esse solo, não tão bem como Benilton, obviamente. Eis-me aqui. Talvez até tivesse uma visão romântica do ministério. Vai ser uma beleza. Vai ser bênção. Vou ter sucesso. Oh, glória. Eu não sabia dos desertos que eu enfrentaria em 42 anos de ministério. Por vezes, a condução de Deus da nossa vida vai também significar momentos solitários, momentos de choro, e eu quase digo ranger de dentes. Vai significar isso. Mas não esqueçam desta verdade. Não será o caminho mais fácil, mas será sempre o caminho melhor. É o melhor que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, é que nos deixemos a conduzir por Ele. A guerra, e me chamou a atenção esse aspecto, que Deus não queria que o povo fosse pelo caminho dos filisteus, porque ali eles veriam a guerra. A guerra pode nos levar ao arrependimento, o conflito pode nos levar ao arrependimento, a voltar atrás, na decisão de caminhar com Deus, a voltar à escravidão do Egito. Porque o caminho de Deus é o caminho da paz, não é o caminho da guerra. Me chama a atenção o verso 18. Como é que os hebreus subiram da terra do Egito? Nesta condução de Deus. Diz assim,
Os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. Que coisa impressionante. Eu fiquei pensando, onde é que eles arrumaram essas armas? Eles eram escravos no Egito. 430 anos de escravidão. E me chamou a atenção porque lá no capítulo 12, versículos 35 e 36, Moisés disse ao povo, quando estavam se preparando para sair da terra do Egito: vocês vão pedir para cada vizinho de vocês, egípcios, para darem a vocês bens. Bens. E aí diz assim o texto: fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés. Pediram aos egípcios joias de prata, joias de ouro e vestidos. E aí a Bíblia diz assim: e o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, de modo que estes lhes davam o que eles pediam. E despojaram aos egípcios, de quê, gente? De joias de prata, de joias de ouro e de vestidos. Deus deu graça e não os conduziu pelo caminho da guerra. O que é que essa turma está fazendo armada? Isso me faz pensar em que muitas vezes nós chamamos ser precavido aquilo que na verdade pode significar falta de confiança em Deus. Para que subir armado? Ah, pastor, que ilusão é essa, pastor? Eu queria que eles subissem desarmados. Não, o que me inquieta é que Deus queria e deu a eles graça, mas eles queriam guerra. É só isso. É que faltava aqui, ao meu ver, confiança. Previdência. É claro que é importante para a nossa vida, mas muito maior do que previdência é a providência de Deus. Lembram do maná? Lembram do maná? Aquela comida que caiu do céu, era chamada alimento do céu. Alguns israelitas ficaram muito precavidos. Eles queriam ter previdência. Então eles começaram a recolher o dobro do que precisavam comer no dia. Embora a ordem explícita de Deus é: vocês vão pegar o que vocês podem comer no dia. No dia seguinte o maná vai vir de novo. Confie. Creia. Alguns não creram. Aí pegaram o dobro do alimento para no dia seguinte, talvez pensando, no dia seguinte eu vou ficar, não é? Nos braços de, como é que chama? Do Morfeu, né? Morfeu, ou seja, eu vou ficar na cama até um pouco mais tarde, não vou acordar cedo. Talvez pensando isso, ou talvez pensando, vai que não vem esse maná. Vai que Deus não manda. Eu vou recolher o dobro hoje e vou guardar para amanhã. Aí no dia seguinte, dormiu até mais tarde, abriu lá o lugar onde ele tinha guardado. O que tinha acontecido? Criou bicho. Criou bicho. Apodreceu. Sabe por quê? Porque não confiaram. É assim que eu vejo esta expressão: eles subiram armados. Não confiaram. E às vezes nós somos assim. Não, vai que Deus falha. Deus nunca vai falhar. Creia nisso. As promessas de Deus são cumpridas na nossa vida. Às vezes pode demorar. Não é o caminho mais fácil. Mas sempre será o caminho melhor da confiança em Deus. Terceiro aspecto, em nossa caminhada,
levemos sempre conosco as memórias das promessas. Elas vão nos ajudar a sempre lembrar disso. Deus é fiel. Amém, irmãos? Deus é fiel, repita comigo. Deus é fiel. Creia nisso. O texto diz assim, versículo 19: Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este, José, solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e vós haveis de levar daqui convosco os meus ossos. É que José era otimista quando ele disse isso? Não. Ele tinha esperança. Talvez sim, talvez não. Mas o que eu vejo em José é que ele tinha confiança. Confiança. Certamente o Senhor vos fará sair daqui desta terra do Egito, da escravidão. Deus vos visitará. Aí vocês vão levar os meus ossos, que é para vocês nunca se esquecerem que Deus é fiel, gente. Deus é fiel. Confiança no poder de Deus e confiança na bondade de Deus, mesmo na experiência do deserto. Em quarto lugar, o lugar de Deus em nossa caminhada vai ser sempre onde, gente? Na frente, nunca atrás. Nunca atrás. O estudo dirigido chamado Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade, alguns aqui conhecem esse estudo dirigido de Black Cabby, norte-americano, é muito interessante porque ele fala sobre essa questão de fazer a vontade de Deus, de caminhar por onde Deus está nos dirigindo. E ele diz, a nossa tendência é tentar descobrir, bom, aqui é a vontade de Deus, eu vou por aqui, porque essa é a vontade de Deus para a minha vida. Senhor, vem atrás aqui, vem atrás, me conduzindo, me ajudando aqui, porque esse é o caminho. Ele diz, está errado. Somos nós que seguimos, não é Deus que nos segue. Quando Josué estava fazendo o povo entrar na terra da promessa, ele falou da arca da aliança. Ele diz, a arca vai à frente, vós a seguireis. Amém? A arca era a prova concreta da presença de Deus, irmãos. O lugar de Deus em nossa caminhada vai ser sempre na frente. O texto diz, e o Senhor ia adiante deles, de dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, de noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Não desaparecia de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. A posição de Deus será sempre na frente. E quando Deus vai na frente, há duas coisas que vão acontecer aqui, que estão representadas na coluna de nuvem, que servia para guiar, coluna de nuvem de dia, para guiar, esse é o caminho, vão nele. E a segunda coisa que acontecia era proteção, coluna de fogo à noite, para quê? Para alumiar o caminho, para que eles não andassem em trevas. Então, a posição de Deus à frente garante que Ele vai nos guiar pelo caminho certo e que Ele vai alumiar os nossos caminhos. E a promessa está aqui. Não desaparecia de jeito nenhum, nem a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. Para quê? Para que eles caminhassem de dia e de noite. E aqui o último aspecto que eu chamo a sua atenção é que a nossa parte neste caminhar com Deus, porque tem a nossa parte também, de nos deixar dirigir, de nos deixar conduzir por Deus. O nosso papel é caminhar, tanto de dia quanto de noite.
Tanto quanto quando as coisas vão bem, está tudo certinho, ótimo, maravilhoso, eu vou caminhar. Mas também quando as coisas não estão tão bem, quando há dificuldades, quando há lutas, eu preciso continuar a caminhar, tanto de dia quanto de noite. E Deus me garante isto, que vai me guiar, que vai iluminar meus caminhos, que vai me proteger. O nosso papel é caminhar tanto de dia e de noite. Precisamos caminhar todo o tempo com a certeza de que Deus vai conosco. Meus amados irmãos, esta é a verdade, ou estas são as verdades que aprendemos pelo caminho no deserto. O caminhar de Deus com o seu povo. Será sempre assim. É o caminho de lutas, muitas vezes. De desertos, muitas e muitas vezes. Mas com certeza sempre no cuidado e a proteção e direção de Deus na nossa vida. Há uma canção que nós cantamos, ou vamos cantar agora, que fala sobre a forte mão de Deus, tua forte mão. E esta expressão deve ter sido tirada, imagino isso, de um momento quando Deus preparava Moisés para ir lá para a terra do Egito. Deus diz a Moisés e prepara Moisés, dizendo: o caminho não vai ser fácil. Faraó não vos deixará sair, a não ser por uma forte mão. Vai nessa força, Moisés. Vai na minha força. Não é? Então esta canção que nós vamos cantar nos fala disso. No Deus que nos guia com forte mão em todos os nossos caminhos.